Muito bom dia. Cumprimento o excelentíssimo ministro Augusto Nardes. É uma honra para a gente participar do programa e contar com a presença do ministro, que é entusiasmado com a governança, e falar de gestão fiscal é falar de governança das finanças públicas. Então, é uma honra muito grande, viu, ministro? Cumprimento também o ministro, o Éder, que para mim é uma grande referência em gestão fiscal, em finanças. O Éder ainda, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada, eu no Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do Estado, ele sempre, eu digo, o ministro Éder, enquanto consultor de orçamento da Câmara, era o meu guru, né? Cumprimento o secretário-geral de Controle Externo, Leonardo, com quem eu tive a felicidade de trabalhar e de compor a equipe quando secretário da SEMAI. E cumprimento a nossa convidada, Giovana, que para mim é uma referência em gestão, de comprometimento, capacidade de lidar com as finanças públicas e promover transformações que são tão importantes para que os serviços públicos cheguem à sociedade. Como o Leonardo disse, a gestão fiscal não é um fim em si mesmo, ela é um meio para que o Estado possa cumprir o seu papel de promover o bem-estar social. E para isso existem alguns meios e a gestão fiscal e seus princípios é um desses meios. Eu vou compartilhar uma tela rapidamente. Bom, neste ano e neste mês em que a Lei de Responsabilidade Fiscal completou 21 anos, no dia 5 de maio, eu recebo com uma felicidade muito grande o Tribunal de Contas eleger esse tema, gestão fiscal nas cidades, para o mês de maio. Acho que foi uma feliz coincidência nós debatermos esse tema no mês que a Lei de Responsabilidade Fiscal completou 21 anos. 21 anos de muito trabalho, de muito desafio e também de algumas oportunidades. Mas eu queria dar um passo um pouquinho antes e falar de qual foi o cenário que antecedeu a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. O cenário era mais ou menos esse: o mundo em crise, né? Tivemos a crise do México em 94, leste asiático em 97, 98, Rússia, o Brasil, Argentina, enfim, esses foram os fatores externos que levaram o Brasil a cumprir um compromisso constitucional e editar uma norma geral de finanças públicas. As variáveis internas eram um desajuste das finanças de uma forma geral, estados emitindo títulos de uma forma descontrolada, um ano de desvalorização do plano real, o fantasma da inflação que sacrifica tanto a população menos favorecida e compromete demais a implementação de políticas públicas. O padrão de financiamento, esse é um ponto para a gente refletir neste momento. O padrão de financiamento pré-LRF e de financiamento do déficit público era basicamente impostos e privatizações, dívida pública e inflação. Esse era o padrão de financiamento e foi o grande desafio de editar e de formular uma norma geral de finanças públicas. Por quê? Porque as limitações das fontes de financiamento desse déficit são limitações que estão na Constituição. O Estado não pode virar o cidadão de cabeça
para baixo e tirar toda a sua renda. Os bens dos entes da federação são limitados, eu não tenho empresas infinitamente para vender e como bem disse o ministro Nardes, custear despesas correntes como despesa de pessoal. O ideal seria, se eu vendo um bem, para fazer investimentos que possam impulsionar aquela economia daquele estado ou do município, e não para pagar déficits em despesas correntes. A carga tributária tem limitações econômicas. A capacidade dos estados instituírem impostos, contribuições, é limitada. E a capacidade dos países se endividarem também. Não é uma fonte inesgotável. Então, é um grande desafio, uma Constituição que assegura uma série de direitos, mas também impõe limitações do Estado para tributar os seus contribuintes. Encontrar um ponto de equilíbrio nessa equação é o desafio de todo gestor e que conta com uma lei de responsabilidade fiscal esses 21 anos. Na tese de doutorado da Selene, quem atua na área de finanças conhece a Selene, uma grande referência, trabalhou no texto no âmbito do Poder Executivo, Selene e Zé Roberto Afonso. Na tese dela, ela aponta que os Estados Unidos e União Europeia foram fontes de inspiração de regras, como, por exemplo, a regra do contingenciamento. E a Nova Zelândia, uma inspiração com regras de transparência. E assim surgem os princípios da gestão fiscal, são positivados na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 1º, planejamento, transparência como princípios basilares para que alcancemos o equilíbrio das contas públicas. E aí vem alguns meios para que a gente possa conseguir. O que fazer para a gente equilibrar as contas públicas? Esse é o sonho, por certo, de todo gestor. Mas o que é preciso ser feito para que se possa alcançar esse equilíbrio? Eu tenho que ter uma ação planejada e transparente, porque é essencial prevenir risco e corrigir desvios. E quando eu estou no campo das finanças públicas, corrigir desvios significam alguns sacrifícios, significa tomar medidas que às vezes não são tão populares. E em anos eleitorais, às vezes a gente percebe que alguns gestores não enfrentam as medidas para corrigir desvios e acabam deixando um ônus para o seu sucessor. E por isso a Lei de Responsabilidade Fiscal tem regras muito claras e são muito importantes de final de mandato. Mas o que eu preciso fazer para ter uma ação efetivamente responsável, né? Eu preciso cumprir metas, eu preciso conhecer e cumprir os limites e eu preciso olhar para as condicionantes, porque elas são importantes para que possamos ter capacidade de fazer uma boa gestão. Quando eu não cumpro as condicionantes e eu mostro um pouquinho mais para frente, aquela cidade ela tem dificuldades, ela não recebe recursos da União se ela não cumpre determinadas condicionantes que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas elas têm origem na Constituição. Só para a gente ter uma ideia aqui, para termos um exemplo, o perfil da dívida dos entes subnacionais com a União, aqui um recorte dos municípios, dívidas previdenciárias e FGTS. Isso significa alguns problemas de planejamento. É muito comum municípios e estados não colocarem as suas despesas correntes no orçamento. É como se fizesse um orçamento fictício, irreal. E aí, esses entes da federação, os setores de planejamento
e fiscal, eles são surpreendidos com os auditores da Receita Federal que chegam, autuam, imputam débitos com encargos altos. Então, é como se eu pagasse o meu aluguel todo mês com atraso e com encargos. A cada encargo que eu pago é menos uma ação, é menos uma vacina que eu compro para o cidadão. Então, é importante nós termos uma ação planejada para que eu não tenha que pagar despesas correntes com encargos altos que tiram a capacidade desse ente da federação de fazer as suas ações. Bom, os fundamentos da gestão fiscal. Transparente, nessa vertente transparente que depois Giovana vai dizer quais são as medidas na prática, né, que um município precisa adotar. Mas eu citaria esses 4 eixos. A Constituição tem regras importantes, o princípio da publicidade, transparência como fundamento da democracia. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 48, tem regras ali importantes que dão um choque de transparência e foi aperfeiçoado na última década para ampliar essa transparência, ou seja, para que os estados e municípios tivessem os meios de alcançar essa transparência. Em 2012 foi aprovada a Lei Complementar 141, que eu chamo de uma lei irmã da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela é uma réplica da Lei de Responsabilidade Fiscal para as finanças da saúde, com condicionantes importantes para que os entes da federação recebam as transferências voluntárias e também o Fundo de Participação, o FPM. O município pode ficar sem receber o FPM se não cumprir o mínimo da saúde, se não atualizar a base de dados do CIOPS, que é o Sistema de Gestão da Saúde. E a mais recente, Lei 14.113, a Lei do Fundeb, que também institucionaliza um sistema centralizado da União e cria condicionantes de transparência para receber as transferências voluntárias. Vejam que o Constituinte, o Congresso, eles vêm numa sequência lógica reafirmando a necessidade de transparência, que é um pilar importante da gestão fiscal responsável. E aqui eu faria a pergunta: como promover uma gestão fiscal transparente? E já me encaminhando para a conclusão, já passei aqui 2 minutos, mas só para concluir: codificações padronizadas, elaboração de um orçamento parametrizado, um sistema de execução financeira padronizado, e temos hoje o CIAFIC, execução do orçamento por fonte de recurso e identificadores orçamentários. É assim que a União faz já há algum tempo, e isso facilita bastante exportação de dados para os sistemas centralizados da União. E por que a codificação dos recursos, a identificação e a execução do orçamento por fonte é tão importante nessa ação planejada? Porque eu tenho financiamentos de ações, aqui um exemplo de uma ação de saúde, a compra de um tomógrafo, são bens caros que são custeados com recursos da União, estados e municípios numa única ação. E daí a importância de termos os códigos específicos do financiamento daquela única ação, daquele único empenho. E esses sistemas centralizados, eu citaria 4 a outros, mas o SICONF, que temos aqui a subsecretária de Contabilidade do Tesouro, que, por certo, falará dele. Eu diria que ele é o grande portal de transparência da gestão fiscal, facilitando a vida dos municípios. O CIOPS, o Sistema Centralizado da Saúde, mantido pelo Ministério da Saúde. O CIOP, instituído pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e também um grande portal com dados de educação. E o CIPREV, com dados previdenciários dos regimes próprios. E quem mantém essas bases, essas grandes bases que dão transparência para o cidadão, que permite a comparabilidade dos dados, a rastreabilidade, tem mais transparência, recebe mais recursos da União. Com isso,
promove mais serviços públicos e eu tenho mais eficiência desse município. Eu tenho menos trabalhos com as exportações de um único sistema de execução financeira, que é o CIAF na União, e o sistema instituído para estados e municípios. E eu também tenho redução de custo de mão de obra, de base de dados, enfim. Ação planejada mais transparência é igual a mais democracia, porque eu permito que o cidadão compreenda a gestão pública e possa atuar no controle social. E se na década de 90 o nosso desafio era enfrentar as crises cambiais e financeiras, o cenário atual nós temos as crises sanitária e fiscal. É um grande desafio para o gestor, sem dúvida, e vamos ver com a Giovana, que está com a mão na massa, o que é que as cidades estão fazendo para enfrentar essas duas crises simultâneas pela qual o país enfrenta. Eram essas minhas considerações. Muito obrigada.